Vamos lá agora recordar o que é múltiplo e mínimo múltiplo comum. Bom, vamos lá. O que são os múltiplos de 2, né? Quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante, tá? Esses são os múltiplos de 2. Agora vamos para os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15. E os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20. Né? Se a gente olhar aqui, deixa eu aumentar mais alguns aqui que a gente vai precisar. 18 e 24, tá. Se a gente olhar aqui os múltiplos de 2, de 3 e de 4, o que eu vejo aqui? Que o menor múltiplo comum, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum entre os números 2, 3 e 4 é qual é o menor múltiplo comum entre eles aqui? Ó, o 12, né? O menor múltiplo comum é o 12. Como assim o menor? Porque se você continuar multiplicando, haverá outros múltiplos comuns também, tá? Vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E aqui no múltiplo de 3, aqui a gente tem o que? Aqui é 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8. Aqui a gente tem outros múltiplos comuns. Por exemplo, aqui o 24, tá vendo? Só que ele não é o menor. A gente quer o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é o 12, tá? Então, vamos lá agora ver uma outra maneira de calcular o menor múltiplo comum quando os números começam a ficar maiores, tá? Que agora a gente tem o número 20 e o número 24. Como é que a gente pode fazer? Aí que entra a fatoração, que a gente viu no outro vídeo. 20 é igual a quê? 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Lembra da fatoração que a gente fez no outro vídeo? Ó, que dá 10, 2, 5, 5, 1. Então, 20 é o quê? 2 ao quadrado vezes 5. E o 24? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 ao cubo vezes 3. E que a gente tem aqui, então, que o 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. E o 24 é igual a 2 ao cubo vezes 5. Como é que a gente faz para achar o MMC a partir de uma fatoração? O MMC a partir de uma fatoração, como é que a gente faz? O MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns com o maior expoente, tá? Essa é a regra do MMC com fatoração. Então, vamos lá. Ó, o MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Quais são os fatores primos? 2, ó. E aqui eu escrevi errado aqui, ó. Que é 2 vezes, aqui é 3, tá? Quais são os fatores primos? Ó, 2, 2, 3 e o 5. Ó,
os comuns, o comum é o 2. E os não comuns são o 3 e o 5. Então, o MMC entre 20 e 24, a gente pega o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Quais são os comuns? Aqui no caso eu só tenho 2. Os não comuns, 3 e 5. Com os maiores expoentes. Qual é o expoente maior aqui? É o 3. Então, o MMC é 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5, que é igual a 120, tá? Vamos agora fazer aqui, dar um outro exemplo. 144 e 180. Vamos aplicar essa regrinha. Se a gente fizer a fatoração, vai dar 2 elevado a 4 potência vezes 3 elevado a 2. E o 180, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Então, como é que a gente faz para calcular esse MMC aqui? Quais são os fatores? O 2, o 3 e o 5. Quais são os maiores expoentes? O 4 e o outro, no caso, é o 2 mesmo. E aqui é 1 mesmo, não tem outro. Então, o MMC entre 144 e 180 é o quê? 16 vezes 9 vezes 5, que é igual a 720. Então, 720 é o menor múltiplo comum entre 144 e 180, tá bom? Vamos lá. Outra maneira de calcular o MMC, só que agora a gente vai fazer aqui todos eles de uma vez. Começamos pelo menor número primo, que é o 2. 18 dividido por 2, 9. Como 25 não divide por 2, a gente repete. 30 dividido por 2, 15. Nenhum desses aqui, nem o 9, nem o 25, nem o 15, divide 2. Então, agora a gente vai pular para o próximo número primo. O 3. 9 dividido por 3, 3. 25 não divide por 3 e o 15 divide por 3, que dá 5. A gente pode dividir mais uma vez por 3? Pode, porque ainda tem o 3 aqui. Então, coloco o 3 mais uma vez. 3 vezes o que dá 3? 3 vezes 1. Aqui a gente repete, porque não divide por 3, aqui a gente repete. O próximo agora é 5. Aqui repete esse 1. Aqui é o 5, aqui é 1. Mais uma vez por 5, aqui é 1, repete, aqui é 1 agora e aqui é 1. Então, os fatores aqui, quanto que deu essa conta? 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aqui o MMC já vem prontinho, tá? Então, o MMC entre o número 18, 25 e 30 é 2 vezes 9 vezes 25. A gente pode fazer essa conta aqui, que dá 25 vezes 18, que dá 40. Tá certo isso? Sabe uma maneira legal de fazer também? O que é 25? 25 é 100 dividido por 4. A gente pode fazer 18 vezes 100, né? Depois dividir por 4. É uma outra maneira. Que aí 1.800 dividido por 4. 4 vezes 4 é 16. 2. Isso aí. Então, 25 vezes 18 é igual a 450, que é o MMC entre 18, 25 e 30. Tá legal? Então, o conceito de MMC a gente fica por aqui. Depois a gente vai entrar nos divisores e o MDC.